Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e hoje estaremos estudando 1 Coríntios, capítulo número 10. Nós vamos ver vai falar sobre tentações. Nós vimos ontem no capítulo 9, até aqui para mim, quando Paulo fala sobre os direitos, né, de Paulo, e ele tendo direito, ele não usufruiu desse direito, não impôs esse direito. Para mim foi fantástico o ensinamento. Te confesso que às vezes nós ficamos querendo ouvir de certas pessoas qual a opinião dela sobre determinado assunto, quando na verdade nós temos na Bíblia. Eu até quero no futuro falar sobre abuso de autoridade espiritual. E aí, no capítulo 9 aqui, o apóstolo Paulo vai falar conosco sobre abuso de autoridade espiritual. E ele vai mostrar isso dizendo, olha, eu não quis impor para não abusar da minha autoridade, para abusar da autoridade espiritual que eu tenho. Eu preguei o evangelho de boa vontade, falando, levando todos ao conhecimento da palavra, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo algum tipo de necessidade. E aí ele vai continuar agora falando no capítulo 10 sobre as tentações. Vamos ver? Vamos comigo então. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E aí ele vai falando aqui das pessoas no deserto. Todos foram batizados por Moisés. Você sabia disso? Que todos foram batizados quando passaram pelo mar, eles foram batizados em Moisés. Todos comeram de um mesmo maná espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Aqui, ó, marca o versículo de número 4 do capítulo 10. Você sabia que aquela rocha que jorrava água lá no deserto, o povo de Israel beber, era Cristo? Acho que você talvez não sabia. Está escrito aqui, ó. Aquela rocha era Cristo. E vai dizer o verso 5, mas Deus não se agradou da maioria deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles andaram sentido a terra prometida, mas sempre desejando as comidas do Egito. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar, para festejar, para se alegrar, para viver a vida como se fosse apenas isso, tá? E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram no mesmo dia 23 mil. Você sabia que eles praticaram a fornicação e no mesmo dia caíram 23 mil pessoas? Morreram 23 mil por causa do pecado de fornicação. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. Tá? Aquele, pois, que cuida está de pé, não caia. Olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Eu gosto desse versículo 13, porque o versículo 13 está me dizendo que
Não vem tentação que não seja humana. Todas as tentações, elas são humanas. E fiel é Deus que não permitirás que nós sejamos tentados acima daquilo que podemos suportar. Deus é fiel. Então, a tentação que eu enfrento, eu posso vencê-la, porque Deus é fiel para não permitir que eu seja tentado acima do que eu possa suportar. Portanto, meus irmãos, agora vai falar sobre a idolatria. Fugir da idolatria, ou seja, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Portanto, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Então, todas as pessoas que participam do pão, que participam do cálice, elas estão participando de um mesmo pão, participando de uma mesma vida. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Então existem pessoas que fazem sacrifícios de coisas, achando que está sacrificando a Deus, e elas estão sacrificando aos demônios. Hoje existem sacrifícios, as pessoas fazem sacrifícios literalmente aos demônios. Cuidado com ídolos. Às vezes você pega um ídolo que para uns é um santo, abençoador, você chega num outro lugar, já é um guia que vai se invocado, ele acaba fazendo aquilo que a pessoa está pedindo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritemos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei levar por elas, tá? Porque nem todas as coisas edificam. Marca esse versículo aí, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, tá? Veja o que convém e o que não convém, antes de você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Versículos 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. O que ele está dizendo aqui? Cada um pense no que pode fazer para ajudar o outro, e não apenas pensando só em si, tá bom? Agora o versículo 25 vai tirar uma dúvida que muitos tinham. Olha aqui, Paulo vai dizer assim, ó, versículo 25. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então, quando você vai no açougue, você não precisa perguntar: ô açougueiro, sabe como mataram esse boi? Se foi enforcado, se cortaram o pescoço, se acalmaram ele, sabe como foi? Paulo disse: não precisa perguntar nada, pode chegar e comer de tudo que se vende no açougue, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. No açougue vende carne de porco, pode comer; peixe, pode comer; carne, pode comer. O que nós já vimos lá no livro de Atos, não podemos comer carne sufocada e também não podemos comer o sangue. Agora, a carne sufocada, você tem que saber que ela é sufocada, ou então você sufocá-la, tá? Agora, se você vai no açougue para comprar a carne, você não sabe como matou o animal, então não tem problema algum, você pode comprar e comer. Você sabia que existem algumas culturas, salvo engano, são ali dos muçulmanos, né? O Islã, salvo engano, né? Eles, que importa carne de um certo país, o animal tem que ser morto de acordo com os padrões que a religião deles aconselha, sabia? E tem alguém dentro olhando como é que está sendo morto o animal. É interessante isso, né? Eles seguem
para ter certeza que o animal foi tratado daquele jeito ao ser morto. Bom, e se algum dos fiéis vos convidar e quiser ir, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Então, se alguém chamar para ir numa festa de aniversário, pastor, bolo de aniversário pode comer? Uai, um pedaço só não pode. Se quiser comer 3 pedaços, não tem problema nenhum. Alguém colocou diante de você, pode comer. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. Se alguém falar com você, aí Paulo diz, aí você não deve fazer, porque senão você vai ficar com a consciência pesada. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a consciência do outro, que às vezes a pessoa que avisou você é que está com a consciência pesada, aí você tem que tomar cuidado, né? Pois por que há de minha liberdade ser julgada pela consciência do outro, né? E aí ele vai dizer mais, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Nós vamos ver, Paulo fala que tudo que nós abençoarmos pela oração será abençoado. Portanto, ele vai dizer aqui, ó, preste atenção numa coisa. Olha o conselho de Paulo aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, tá? Quer comais ou que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tá? Esse é o conselho de Paulo. Seja comendo ou bebendo, faça tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Procure fazer com que todas as pessoas se sintam bem perto de você. Como também eu, em tudo, agrado a todos, tá? Em tudo eu procuro agradar a todos, não buscando meu próprio proveito, porque se eu fosse buscar meu próprio proveito, eu ia pegar o chicote e sair chicoteando todo mundo, mas eu não faço isso. Eu procuro agradar a todos, disse Paulo, porque assim eu consigo ganhar tanto quantos eu puder, pela graça do Evangelho. Olha que capítulo maravilhoso. Então agora você sabe. É claro que existem alimentos que talvez você tenha uma restrição e você deve respeitar a restrição que o seu corpo impôs ou que o doutor colocou. Você não deve desobedecer. Agora, por critérios de consagração a Deus, de achar que se comer ou se beber alguma coisa está em pecado, aí a Bíblia vai nos falar. Pastor, e beber bebida alcoólica é pecado ou não? Nós vamos chegar mais à frente, Paulo vai explicar para nós, tá? Paulo vai explicar, e principalmente na cultura nossa brasileira, eu digo que é errado, tá? É errado. E aí eu vou mostrar depois, vamos andando pela Bíblia, eu vou mostrar lá no livro de Isaías, Isaías fala sobre isso, e Paulo também vai falar, Provérbios também vai falar. Então, a nossa cultura, tá? É pecado, é errado, e melhor é o cristão evitar, até também para não dar mau testemunho e não perder o controle, até porque muitos, infelizmente, acabam não tendo limite, não tendo controle e etc, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado por mais um programa, mais um dia, Pai. Graças te damos. Mais uma vez avançamos, chegamos a mais um momento. Pai, te dou graças, te louvo, te exalto, te bendigo o nome e declaro o nome do Senhor é sobre todo nome, excelso supremo. Obrigado, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, põe a tua bênção sobre todos. E assim, todos que estão debaixo desta oração, receba a paz, receba o entendimento. Eu sei que tem pessoas respirando e dizendo, oh meu Deus, que maravilhas. Tem pessoas, Deus, que elas estão dizendo assim, meu Pai, eu nunca imaginava que eu veria tudo isso que eu estou vendo na Bíblia. Talvez tem pessoas que por elas mesmas, jamais elas estariam lendo a Bíblia.
mas eu te agradeço porque elas estão lendo conosco, seguindo capítulo após capítulo. Algumas pessoas, elas sentam com a Bíblia do lado, vai ouvindo e acompanhando. Outras pessoas, elas sentam e vão ouvindo, prestando muita atenção minuciosamente e dizendo, ah, tá, agora eu entendi. Senhor, de uma forma ou de outra, o importante é nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, por permitir que eu entre na casa dessa pessoa, que eu chegue até ela e trago essa palavra, essa bênção, no nome de Jesus Cristo. Assim seja, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, agradeço imensamente o carinho da sua companhia e amanhã nós voltaremos com mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Um forte abraço e até lá.